Pronto. Então é isso, pessoal. Como eu havia dito, nós vamos começar a trabalhar os crimes contra a fé pública. Lembrando que esse material em PDF que eu vou ficar transmitindo aqui durante a aula já está publicado no Unifor Online, tá bom? Então, a qualquer momento você pode ir, inclusive agora, ir lá no Unifor Online, no ambiente lá, material didático, e baixar esse PDF que eu já estou apresentando, tá bom? Em relação às aulas passadas, gente, é interessante que vocês façam as perguntas. Eu tenho notado que alguns alunos têm perguntado pouco em relação. Então, sim, pessoal, em relação às aulas passadas, eu estou disponível tanto lá no ambiente de discussão, quanto lá no por meu editor Pedro. Então, façam as perguntas que vocês irem achar necessárias. Não existe isso de pergunta besta, o pessoal fica com vergonha de fazer pergunta. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Estou praticamente 24 horas aqui, atento ao que vocês estão me perguntando, tá bom? E, obviamente, hoje nessa live, estou dando essa oportunidade de vocês fazerem essa pergunta ao vivo. Aquela rapaziada que não conseguiu assistir ao vivo, fique tranquilo que toda vez que eu fizer um encontro ao vivo, eu vou estar gravando aqui, tá bom? Dentro dessa ideia, pessoal, vamos lá. Nós vamos trabalhar o crime contra a fé pública. Eu vou começar a espelhar aqui a tela, tá? Para a gente poder acompanhar em tempo real a nossa nova matéria, crimes contra a fé pública. Vamos lá. Pessoal, a partir do momento que eu espelho a tela, tá bom? Eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Então, vocês têm que desabilitar o som caso vocês forem fazer alguma pergunta, tá bom? Então, a partir de agora, quando eu estiver espelhando, eu não consigo mais ver vocês. Tá dando para ver direitinho aí, pessoal? O slide? Só consigo ouvir. Então, por favor, desabilita o... Não tá, tá dizendo que tá aparecendo aqui. Ó, tá aparecendo. Tá aparecendo. Vocês têm que clicar na outra telinha com o nome dele. Tem duas telinhas com o nome dele. Uma que ele aparece e a outra que tá fixado o slide. Pronto, tem que acessar essa outra telinha aí que tá ao lado, gente. Tá aparecendo? Agora tá. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Então vocês conseguem me ver, né? Conseguem acessar a tela e me ver ao mesmo tempo, não é isso? Sim ou não, gente? Sim, eu te vejo na telinha pequena e o slide Agora maior. Vocês conseguem me ver e ver o slide, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, nós vamos começar agora uma nova bateria de crimes. Vamos trabalhar os crimes contra a fé pública. Ó, como vocês podem acompanhar aí na tela, e também lembrando que esse material está disponível no Unifor Online, os crimes contra a fé pública possuem 5 capítulos. Eu tenho o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Dentro dessa ideia, o capítulo 1 ele trabalha com o crime de moeda falsa, que vai lá do 289 ao 292. Eu também tenho o capítulo 2, que trabalha da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Como vocês podem ver, vai lá do 293 a 295. Tem o capítulo 3, que trabalha da falsidade documental, o capítulo 4, de outras falsidades, e o capítulo 5, das fraudes em certames de interesse público. Então, dentro dessa ideia, rapaziada, veja bem, nós vamos começar aqui com o primeiro crime, que é o crime de moeda falsa. Como você pode ver aí na sua tela, o crime de moeda falsa se encontra lá no artigo 289 do Código Penal. E eu quero que você fique muito atento às observações que nós vamos trabalhar aqui, porque esse crime de moeda falsa cai muito em provinha de OAB, em provinha de concurso. Então você tem que ficar super atento. E a qualquer momento, você desabilita o seu microfone e faz uma pergunta, porque quando eu espelho a tela, lembrando, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Bom, então vamos lá. Crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. Dá uma olhada, ó. Artigo 289, crime de moeda falsa. Veja bem, falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Vamos ler novamente o tipo penal. Acompanhe aí na tela, ó. Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Note que aqui a pena é uma pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Rapaziada, vai vendo, ó. Aqui, obviamente, nós temos o bem jurídico, o valor.
protegido. O bem jurídico tutelado, como você pode perceber, afinal de contas, falamos no início da nossa aula, o bem jurídico tutelado é a fé pública. Em que sentido, professor? A fé pública. A fé pública no sentido da confiança que o particular tem em relação à moeda. Então, veja, nesse delito em específico, no 289, o bem jurídico tutelado, ou o valor protegido, como você pode acompanhar aqui na tela, é a fé pública. E o que é a fé pública, professor? A fé pública é a confiança que nós podemos ter, que nós temos em relação à veracidade das moedas. Quando o crime de moeda falsa, aqui no 289, ele fala, ó, falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica, esse crime ele se refere tanto à moeda metálica, como vocês podem perceber aqui, quanto a papel moeda. Então, o crime do 289, ele está se referindo tanto à moeda metálica quanto a papel moeda. Então, é justamente a confiança que nós temos, a fé pública, dessa moeda, tanto moeda metálica quanto papel moeda, serem fidedignos, serem verdadeiros. Deu para entender, pessoal, qual é o bem jurídico tutelado? Deu sim. Show, show de bola. Então, vai vendo, ó. Quem respondeu foi a Gabi aí, foi? Eu mesma. Conheço só pela voz. Bora, tendo essa ideia, vai vendo, ó. Se por um acaso, eu estou falando para você que a fé pública é o bem jurídico tutelado, ou seja, a confiança que nós temos na veracidade da moeda é o bem jurídico tutelado. Vai vendo. Dentro dessa ideia, você acha, como eu coloquei aqui, ó, você acha que é possível a aplicação do princípio da insignificância? Você acha que é possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa? Me responda aí. O que você acha? Sim ou não? No. Nope. Sim, não. Veja, pessoal, lembrando que eu não consigo ver o que é que você está escrevendo, então tem que desabilitar caso você queira responder ou perguntar algo. Vamos lá. Dentro dessa ideia, pessoal, ouça o que eu vou dizer agora. De acordo com o STJ e o STF, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de moeda falsa. Quem foi meu aluno lá em Pena 1 já está careca, já está tranquilão de saber isso. Foi até um exemplo que nós utilizamos lá quando nós estávamos trabalhando o princípio da insignificância em Pena 1 em relação à não aplicação. Então, é claro a afirmativa, de acordo com o STF e o STJ, que não é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de moeda falsa. Professor, mas então quer dizer que se o agente ele falsifica uma moeda metálica de R$1, vai ser aplicado o crime? Vai ser aplicado o 289. Se o agente, porventura, ele falsifica uma cédula de R$5, vai ser aplicado o crime de moeda falsa? Vai ser aplicado o crime de moeda falsa. Então, dentro dessa ideia, rapaziada, note só, não é possível a aplicação do crime de moeda falsa. Não é possível a aplicação do crime de moeda falsa em relação ao princípio da insignificância. Então, professor, tem a ver com o bem jurídico? Sim, pessoal. O princípio da insignificância, mais uma vez, não se aplica ao crime de moeda falsa por conta do princípio da insignificância. Perdão. O crime de moeda falsa não se aplica, obviamente, o princípio da insignificância por conta do bem jurídico tutelado, porque tem a ver com a fé pública. Não tem como mensurar a fé pública. Não tem como dizer se a fé pública ela é atingida de forma valiosa ou não. Como assim, professor? Veja, o crime de moeda falsa é um crime contra a fé pública. A fé pública é a confiança, o sentimento que nós temos de que aquela moeda ela é verdadeira. Tá bem? Não pode ser aplicado o princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, de acordo com o STJ e o STF, porque não é possível mensurar. Não é possível mensurar qual o dano que a fé pública vai sofrer quando o agente ele coloca a moeda de R$1 ou uma cédula de R$2 em circulação. É diferente dos crimes contra o patrimônio. Lá nos crimes contra o patrimônio, em especial o furto simples, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Porque lá no crime contra o patrimônio, especificamente no furto simples, eu tenho como mensurar qual é o prejuízo da vítima. Então, é diferente da fé pública, porque quando eu falsifico uma moeda metálica de R$1
ou uma cédula de R$ 2 e coloco essa moeda ou coloco essa cédula em circulação, eu não tenho como mensurar qual o prejuízo que ela vai causar. Entendeu? Porque ela uma hora está com uma pessoa, outra hora pode estar com outra pessoa, outra hora vai estar com uma terceira pessoa. Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender porque aqui não se aplica o princípio da insignificância ao crime de moeda falsa? Deu para entender? Deu. Sim. Ok. Ok, tiver dúvida, me pergunte. Continuando. Dentro dessa ideia, vamos dar uma olhada agora no tipo objetivo. Vamos dar uma olhada agora no tipo objetivo. Ó, vai vendo. Tipo objetivo. Moeda falsa. Ó, acompanhe novamente aqui comigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Repito, falsificar, fabricando-a ou alterando, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Note que o núcleo ou o verbo do tipo é a conduta de falsificar. Falsificar moeda metálica ou papel moeda. Papel moeda. Então, veja, a galera que estuda o Direito Penal 3 aqui, 289, de uma maneira muito simples, fala só assim, professor, o núcleo do tipo é falsificar a moeda metálica ou papel moeda. Só que vem cá, só para os melhores, presta atenção. Quando o legislador ele falou falsificar, ele trouxe o gênero, falsificar, e trouxe duas espécies, fabricar ou alterar. Como assim, professor? Até trouxe essa observação aqui para você. Veja, o tipo objetivo, ele comporta o núcleo ou o verbo do tipo falsificar. Só que a falsificação que está no 289, ela é gênero, da qual eu tenho duas espécies. Quais são as duas espécies da falsificação, professor? Eu tenho uma falsificação no sentido de fabricar e eu tenho uma falsificação no sentido de alterar. Presta atenção agora. Ó. O que é falsificar no sentido de fabricar? Porque ele fala lá no núcleo do tipo, ó, falsificar, fabricando ou alterando. Então, o agente ele pode falsificar por meio da fabricação ou ele pode falsificar por meio da alteração da moeda metálica ou papel moeda. Então, voltamos aqui. Ó. O que é falsificar? A falsificação por meio da fabricação. Veja, a falsificação por meio da fabricação é quando o agente ele cria a moeda metálica ou papel moeda. Repito, a falsificação por meio da fabricação é quando o agente ele cria a moeda metálica ou papel moeda. Como assim, professor? Ele cria a moeda metálica ou papel moeda. Criação significa dizer que o agente, em um momento, ele não tem nada e ele parte desse nada, ele parte desse zero absoluto para a criação, para a confecção do zero de uma moeda metálica ou de um papel moeda. Essa é a falsificação no sentido de fabricar. O agente ele cria do nada, ele cria do zero a moeda metálica ou papel moeda. Então o agente ele não tem nada, só tem um insumo, ele tem lá um papel que se parece com papel moeda, ele tem lá uma forma lá da moeda metálica e ele do nada, a partir do zero, cria, né? Ele fabrica essa moeda metálica ou papel moeda. Tudo bem? Deu para entender, pessoal, a falsificação por meio da fabricação? Deu sim. Pessoal? Sim. Boa. Massa, obrigado, gente. Então vamos lá. Dentro dessa ideia, e o que é falsificar por meio da alteração? Note que a conduta da falsificação, que é gênero, comporta duas espécies. A primeira espécie é a fabricação, a segunda espécie é a alteração. Falei para você que falsificar por meio da fabricação é a criação partindo do zero, é a criação partindo do nada. Já a falsificação por meio da alteração, o agente ele tem ou uma moeda verdadeira ou um papel moeda verdadeiro, e aí ele altera, ele modifica uma cédula ou uma moeda já existente. Repito, a falsificação por meio da alteração, a falsificação por meio da alteração é quando o agente ele já possui uma moeda metálica ou um papel moeda e ele altera aquela moeda metálica já existente ou papel moeda já existente para um valor acima
do que ele tem em mãos. Por exemplo, o agente ele pega uma cédula de R$ 2 e transforma aquela cédula de R$ 2 em uma cédula de R$ 100. Ou a gente ele pega uma cédula de R$ 10 e altera aquela cédula de R$ 100 para uma cédula de R$ 10, perdão, para uma cédula de R$ 100. Ou a gente ele tem uma cédula de 5 e altera para uma cédula lá de 50. Essa é a falsificação por meio da alteração. Então, veja, repito, nós temos duas formas de falsificar. Pode ser por meio da fabricação, que é a criação partindo do nada, do zero, a gente não tem nada, e ele cria aquela moeda metálica, ou cria aquela cédula, e a falsificação pode ser por meio da alteração. A alteração é quando o agente ele já possui uma cédula verdadeira ou uma moeda metálica verdadeira e altera para um valor acima do que ele possui. Deu para entender, gente, as duas formas de falsificar na conduta fabricar ou alterar? Deu. Deu? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não. Acho que não. Tranquilo? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Vamos lá. Continuando. Dentro dessa ideia, rapaziada, vamos lá. Uma perguntinha muito interessante diz respeito ao tipo de falsificação. Ao tipo de falsificação. Como assim, professor? Ouça o que eu vou dizer agora. Se você estiver anotando aí, anote. Ou se não estiver anotando, não tem problema. Esse vídeo está sendo gravado, só dá um pause, pega algo para anotar aí e já anota. Presta atenção. Existem alguns tipos de falsificação. Veja, para a configuração da moeda falsa, do delito de moeda falsa lá do 289. Eu tenho uma falsificação que ela engana, se não todas, a maioria das pessoas. Veja, se a falsificação da moeda, quando eu falo moeda, é papel moeda ou moeda metálica, tá? Se a falsificação da moeda, ela tiver a potencialidade de enganar todos, ou uma boa parte, a maioria das pessoas, nós vamos ter o crime do 289. Repito, se a moeda metálica ou o papel moeda tiverem a potencialidade, a capacidade de enganar todas as pessoas, ou a maioria daquelas pessoas, nós vamos ter o artigo 289. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de 3. Se a falsificação ela for grosseira, ou seja, se for uma falsificação grosseira e tiver a capacidade de enganar a minoria das pessoas, ou seja, a quase nenhuma pessoa, uma pequena parte das pessoas, simplesmente eu não vou ter o delito de moeda falsa. Repito, se a falsificação ela for grosseira no sentido de compreender a possibilidade de enganar parte das pessoas, uma pequena parte das pessoas, eu não vou ter o crime de moeda falsa. Eu vou ter o crime de estelionato, de acordo com a súmula 73 do STJ. Repito, se a falsificação for grosseira, no sentido de enganar uma pequena parte das pessoas, de acordo com a súmula 73 do STJ, eu não vou ter o crime de moeda falsa, eu vou ter o crime de estelionato, cuja competência será da Justiça Estadual. Tudo bem? E a terceira observação com relação à falsificação. E aí eu tenho um terceiro tipo de falsificação, que é a falsificação extremamente grosseira. Repito, é um terceiro tipo de falsificação, que é a falsificação extremamente grosseira. Se eu tiver uma falsificação extremamente grosseira, ou seja, uma falsificação que não tem a capacidade de enganar absolutamente ninguém, eu não vou ter crime. Eu vou ter o artigo 17, que é crime impossível, que gera a atipicidade do fato. Repito, terceira observação de 3. Se eu tiver uma falsificação extremamente grosseira, o que é, professor, uma falsificação extremamente grosseira? Uma falsificação extremamente grosseira é uma falsificação que não tem a possibilidade de enganar ninguém. Ninguém. Se eu tiver uma falsificação extremamente grosseira, que é uma falsificação que não tem a possibilidade de enganar ninguém, eu vou ter um fato atípico em decorrência
do crime impossível, que se encontra lá no artigo 17 do Código Penal. Deu para entender, pessoal? Gente, pegaram essas informações? Professor, Oi. mesmo a intenção dele sendo falsificar, mesmo assim não vai ter o crime? Mesmo a intenção dele sendo falsificar, não vai ter o crime? Sim. Não vai ter o crime se a falsificação for extremamente grosseira. Vamos lá. Eu quero que você agora me responda. Vamos lá. Eu tenho uma falsificação, pode ser moeda metálica ou papel moeda. Eu tenho uma falsificação que engana, se não todas, a maioria das pessoas. Eu vou ter o crime de moeda falsa, sim ou não? Sim. Então, você tem que me falar, porque eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo nessa modalidade de tela cheia. Vou repetir, preste atenção. Veja bem. Se eu tiver uma falsificação de moeda que tem a capacidade de enganar todas, ou se não todas, a grande maioria das pessoas, eu vou ter o crime de moeda falsa, sim ou não? Sim. Sim. Boa. Sim. Segundo ponto. Vamos lá. Segundo ponto. Se por um acaso eu tenho uma falsificação grosseira que tem uma capacidade de enganar uma pequena parte das pessoas, eu vou ter o crime de moeda falsa, sim ou não? Não. Não. Eu não vou ter o crime de moeda falsa, eu vou ter o crime de estelionato, que se encontra lá no artigo 73, que se encontra na súmula 73 do STJ. Tudo bem? Terceira observação. Se eu tenho uma falsificação que é extremamente grosseira, eu vou ter crime de moeda falsa ou estelionato? Sim ou não? Extremamente grosseira é aquela falsificação que não tem capacidade de enganar ninguém. Eu vou ter estelionato ou moeda falsa, sim ou não? Não. Não, Não. eu vou ter crime Nenhum dos dois. impossível. Não, eu vou ter crime impossível lá do artigo 17 do Código Penal. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vai vendo. Vamos colocar aqui. Ó. Vocês estão vendo essa cédula aí? Vocês estão vendo essa cédula? Tá linda. Sim. Tá bonito? Pessoal, o que é que você acha aí? Vamos lá. Essa cédula aí, ela tem a capacidade de enganar a maioria das pessoas? Não. Não. Então não é crime de moeda falsa. Vamos para o segundo nível. Essa cédula aí, você acha que tem a capacidade de enganar boa parte das pessoas? Não. Não. Então talvez não seja estelionato, né, gente? Aí, nesse caso, você acha que nós temos um crime possível? Eu acho que sim. Eu acho que sim, professor. A depender do contexto também, né, gente? Obviamente que essa cédula seja inserida no mercado, né, nas transações, nós podemos ter um crime possível. Afinal de contas, você está vendo aí um rosto do seu Madruga, tem nada a ver, até porque essa cédula de R$ 1 faz muito tempo que eu não vejo, né? Então, veja, essa possibilidade aqui é basicamente de crime possível. Tudo certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não. Podemos continuar? Pode. Pronto, vamos continuar aqui, ó. Próxima questão que eu quero trabalhar com vocês, gente, é a relação da competência para julgar o crime de moeda falsa. Próximo ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês é a competência para o julgamento no crime de moeda falsa. A competência para o julgamento no crime de moeda falsa. Ó, vai vendo. Dentro dessa ideia, pessoal, veja. Ouça o que eu vou lhe dizer. Professor, Oi. eu acho que tem gente pedindo para participar, umas 4 pessoas. Não tá aparecendo aqui para mim, não. Não. Ah, tá. Não tá aparecendo aqui, não. Não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo aqui, não. Tá bom. Não tá aparecendo aqui de modo algum. Aparece na minha tela quando alguém notifica, não tá aparecendo aqui, não. Bom, eu acho que tem que ver as permissões no computador dessas pessoas aí. As permissões, se elas estão... Tem qual browser que ela tá navegando, né? Talvez o Google Chrome seja o mais adequado, já que nós estamos dentro do Google Meet.
mas não está aparecendo nenhuma solicitação, não. No momento que eu abri, vocês solicitaram, apareceu aqui de vocês todos. Não apareceu mais para ninguém, não. Mas, de qualquer modo, não tem prejuízo, está sendo gravado. Tá certo? Bom? Ok. Vamos lá. Seguinte, pessoal, continuando aqui, ó. Vamos lá. O próximo ponto que eu quero trabalhar com vocês diz respeito à questão, veja, da competência para o julgamento do crime. A competência para o julgamento do crime. Tudo bem? Observe. A regra para o julgamento do delito de moeda falsa, 289 do Código Penal. A regra para a competência de julgamento do crime de moeda falsa é da Justiça Federal. Repito, já vou cobrar uma questãozinha prática aqui com vocês. Ó. A competência para o julgamento do crime de moeda falsa é da Justiça Federal, da Justiça Federal. Por quê, professor? É da competência da Justiça Federal. Veja, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, delimita quais são os bens jurídicos que podem levar a arrastar a competência do crime a serem julgados na Justiça Federal. E lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição, diz que vai ser julgado na Justiça Federal os crimes praticados contra bens, serviços ou interesse da União. Bens, serviços, interesses da União, das suas autarquias públicas, das suas fundações públicas. Tudo bem? Então, tudo que envolver bens, serviços, interesses da União, autarquias federais, empresas públicas federais, será julgado pela Justiça Federal. Onde é que você quer chegar com isso, professor? Veja bem. O órgão, na verdade, né, o agente competente para a criação da moeda, pessoal, é simplesmente a Casa da Moeda. A natureza jurídica da Casa da Moeda é simplesmente uma empresa pública federal. Então, a Casa da Moeda, que é quem é responsável pela confecção das moedas, é simplesmente a competente, na verdade, a natureza jurídica é de uma empresa pública federal. Então, você já nota, se é uma empresa pública federal que cria as moedas, simplesmente competência para o julgamento será da Justiça Federal. Ainda eu vou além disso. A competência, na verdade, quem tem a atribuição depois que a cédula é criada para distribuir as cédulas é a chamada Casa da Moeda. Você já deve ter ouvido falar. Então, a Casa da Moeda cria e o Banco Central distribui. Casa da Moeda cria, Banco Central distribui. Casa da Moeda é uma empresa pública federal. Banco Central é uma autarquia federal. Note que eu tenho 2 entes federais. Então, quando alguém falsifica a moeda, ele está comprometendo de forma direta 2 entes que, obviamente, fazem parte da administração da União. Ou seja, ele está lá comprometendo, né, a uma empresa pública e uma fundação pública. Diante dessa ideia, vai vendo. Se, por um acaso, ao falsificar a moeda, eu simplesmente trago esse prejuízo ao Banco Central e trago o prejuízo à Casa da Moeda, logo, o meu crime de falsificação de moeda será julgado pela Justiça Federal. Tudo bem? Eu sei que vocês ainda não viram essa parte, eu acho, em processo penal, vocês não estão estudando ainda processo penal, mas eu acho que vocês estão começando a ver a natureza jurídica de alguns órgãos, etc., em direito administrativo e também já viram ou estão vendo em constitucional. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá, me ajude. Deu para entender essa questão da competência da Justiça Federal? Deu para entender o porquê que é competência da Justiça Federal? Deu. Deu para entender? Então, veja. A competência para o julgamento do crime de moeda falsa é da Justiça Federal. Tá bom? E, professor, se por um acaso for uma falsificação grosseira, que configura um crime de estelionato, lá da súmula 73 do STJ, a competência será da Justiça Estadual. Tudo bem? Então, se for uma falsificação grosseira, súmula 73 do STJ, que nós vimos, a competência será da Justiça Estadual. Tudo certo até aqui? Posso continuar, pessoal? Pode. Ok, pode. Pronto, vamos lá continuar. Dentro dessa ideia, deixa eu te mostrar aqui, ó, uma questãozinha da OAB, ó. OAB. Presta atenção. Devia nem ter dito, né, que era da OAB, mas vai vendo como é fácil. Já eu falo mais sobre ela, ó. Acompanha aqui comigo, vamos ler aqui comigo, ó. Vai vendo. Foi instaurado contra Alberto
brasileiro, solteiro, nascido em 23/3/70, Crato, CE. Vai vendo. Empresário residente na Rua das Cruzes, Campo Belo, São Paulo. Inquérito policial a fim de apurar a prática de delito de fabricação de moeda falsa. Notificado a comparecer à delegacia, Alberto, acompanhado de advogado, confessou a conduta delitiva, inclusive indicando o local onde teria falsificado as cédulas. Alegou, porém, que não as havia colocado em circulação, ou seja, ele falsificou e não colocou em circulação. As testemunhas foram ouvidas e declararam que não sofreram qualquer tipo de ameaça por parte do indiciário. O delegado relatou o inquérito e requisitou a decretação da prisão preventiva de Alberto, fundamentando seu pedido na garantia da instrução criminal. Vamos lá, continuando. Foi oferecida denúncia contra o acusado pelo crime de fabricação de moeda falsa. O juiz competente para o julgamento do feito decretou a custódia cautelar do réu, a fim de garantir a instrução criminal. Repito, o juiz competente para o julgamento do feito decretou a custódia cautelar do réu, a fim de garantir a instrução criminal. Em face dessa situação hipotética e considerando que as cédulas falsificadas eram quase idênticas às cédulas autênticas, e ainda que Alberto é residente na cidade de São Paulo há mais de 30 anos, não tem antecedentes criminais e possui ocupação lícita, redige em favor do réu peça privativa de advogado e diversa de habeas corpus. Veja bem, pessoal, eu não quero exigir muito de vocês não, mas olhando aqui a questão, dentro dessa ideia, minha primeira pergunta, o que é que você acha? Você acha que aqui a falsificação dessas moedas que ele praticou, em tese, né? Em tese, é um crime de falsificação de moeda, 289, é um estelionato, né? 171, ou seria um fato atípico pelo crime impossível? O que é que você acha? É um crime de falsificação de moeda. É falsificação, é estelionato ou é um crime impossível? O que é que você acha? Eu acho que é falsificação. Na própria enunciado da questão fala, cédulas falsificadas eram quase idênticas. Muito bem. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Ele fala, em face dessa situação hipotética e considerando que as cédulas falsificadas eram quase idênticas, em face dessa situação e considerando que as cédulas falsificadas eram quase idênticas às cédulas autênticas, veja, aqui foi uma bela de uma pegadinha da OAB, porque ele deixou claro nessa questão, quis pegar o candidato no sentido de dele ficar com dúvida se seria o 289 ou se seria estelionato, já que a falsificação em tese poderia ser grosseira. Só que a própria questão elimina essa possibilidade do estelionato da súmula 73 da STJ, porque ela fala aqui, ó, as cédulas falsificadas eram quase idênticas às cédulas autênticas. Então, você percebe que elas eram fidedignas. Então, configura o crime de falsificação de moeda. Deu para entender até aqui? Deu. Deu para entender até aqui, gente? Sim? Sim. Show, sim. Então, vamos lá. O próximo ponto é a competência para o julgamento desse crime. Observando a questão aqui. Professor. Oi, pois não. Uma pergunta. Se ele tivesse colocado em circulação, seria um atenuante ou tem algum... Porque esse artigo, ele fala só sobre a falsificação, né? Isso. É a Renatinha que tá falando? Não, é a Gabi. A Gabi. Boa. Gabi, é o seguinte, vamos lá. Gabi, a Gabi pergunta, professor, mas aqui na questão ele diz que ele não colocou as moedas em circulação. O fato de ele não ter colocado a moeda em circulação configura o crime ou configura e é uma atenuante? Pronto. Aqui tem a ver com a questão se o crime é material ou formal. Eu já chego lá, tá bom? Eu chamo novamente esse exemplo, pode ser? Então segura a onda aí, já eu respondo. Aqui tem a ver se o crime é formal ou material. Mas antes, eu quero que você me responda. Nesse caso aqui, pessoal, observando esse caso, a competência ela é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? O que é que você acha? Federal. Federal ou estadual? Bora. Quem tá aí, responde. Federal. Federal, show de bola, bacana. Então você pode perceber, pelo que nós estudamos há pouco, que a competência para o julgamento do crime de falsificação de moeda praticado por Alberto é de competência da Justiça Federal, artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Então é crime de competência da Justiça Federal. Aí vamos lá, continuando. E se por um acaso fosse uma falsificação grosseira, que tivesse a potencialidade de enganar uma parte das pessoas?
Aí seria estelionato, súmula 73. Se fosse estelionato, de acordo com a súmula 73 da STJ, a competência seria da Justiça Federal ou estadual, gente? Estadual. 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 Show de bola. Felizão. Felizão. Deu para entender até aqui, gente? Deu. Deu? Professor, Veja, esse é um crime de mera conduta? calma, já eu chego. A ansiedade. Já eu chego na consumação. Segura a onda. Dentro dessa ideia aí, pessoal, essa questãozinha aí, ó, ela foi uma questãozinha de segunda fase do OAB. Difícil? Não, seja sincero comigo. Porque é óbvio que aqui está pedindo para tu fazer uma tese, uma peça de defesa. A gente ainda não sabe, obviamente, elaborar uma peça. Vai para ele lá estar junto comigo. Mas veja, pelo menos a teoria. É difícil isso aqui, pessoal? Não, seja sincero, eu acho que não, né? Tranquilão. Então acabe com esse mito de que segunda fase de OAB ela é difícil. Não tem essa dificuldade, não, principalmente em penal. É super tranquilo, tá bom? Só que, infelizmente, aqui pegou muita gente desprevenido, porque muita gente tem essa confusão sobre a súmula 73 do STJ, que nós não temos, tá bom? Tranquilo? Voltando aqui ao nosso slide. A voluntariedade. Voluntariedade. Pessoal, aqui nós estamos tranquilos também, né? Sempre tenho trabalhado com isso. A voluntariedade do crime de moeda falsa é no sentido de quê, professor? Veja, a voluntariedade somente diz respeito à possibilidade do crime ser praticado a título de dolo. Então, determinado crime de moeda falsa, ele só pode ser praticado a título de dolo. Tudo bem? Tranquilo? Próximo ponto. Então, o crime ele só pode ser praticado a título de dolo. Lembrando que esse material aqui já está no seu uniforme online. Consumação. Chegamos no ponto que as meninas estavam perguntando: professor, e esse crime aqui, pá, como é que é? É crime formal, é material, é de mera conduta, como é que fica? Veja, pessoal, dentro dessa ideia, né, vamos voltar aqui na figura delitiva. Acompanhe, ó. 289. Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda em curso legal no país ou no estrangeiro. Pessoal, aqui eu tenho que perguntar para você se tal delito ele é formal, é material ou é de mera conduta. Tudo bem? Se é material, formal ou de mera conduta. Dentro dessa ideia, ouça, fique atento. Se você me disser que o crime é material, é necessário que essa moeda falsificada seja colocada em circulação e é necessário que essa moeda falsificada gere algum prejuízo a um terceiro. Deu para entender isso? Repito, se você me disser que o crime de moeda falsa é um crime material, você vai estar me dizendo que é necessário que depois que essa moeda seja confeccionada, ela seja, obviamente, colocada em circulação e gere necessariamente prejuízo material. Se você me disser que esse crime é um crime formal, você vai estar me dizendo o quê? Que basta a mera fabricação ou alteração, ou seja, basta a mera falsificação da moeda. Então, se você me disser que esse delito ele é um delito formal, basta a mera falsificação. Não é necessário que seja colocado em circulação, não é necessário que gere prejuízo. Tá bom? Tranquilo? Mera conduta não é. Mera conduta não é porque tem finalidade específica. Vamos lá. Você acha que é o crime de moeda falsa? Ele é um crime formal ou material? Me diga aí. Formal. 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 Formal ou material? Formal. Formal. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aquela questãozinha novamente da OAB. Aqui ele fala na questão, por isso que teve dúvida de alguns alunos, que ele fala o seguinte, ó. Notificado a comparecer à delegacia, acompanha. Alberto, acompanhado de advogado, confessou a conduta delitiva, inclusive indicando o local onde teria falsificado as cédulas. Alegou, porém, que não as havia colocado em circulação. Pessoal, aqui a questão deixou claro que o Alberto não colocou as moedas em circulação, embora o nosso cliente, que é o Alberto, não tenha colocado as moedas em circulação. Restou configurado o crime, sim ou não? O que é que você acha? Sim. Repetir Sim. novamente, quero todo mundo participar. Sim. Embora o nosso cliente Alberto não tenha colocado as moedas em circulação, restou configurado o crime, sim ou não? Sim. Sim. Então aqui foi uma segunda pegadinha que foi colocada pelo examinador lá na OAB. Por quê, professor? Porque ele colocou aqui, ó, não as havia colocado em circulação. Aí muita gente escorregou
e alegou a atipicidade do fato como tese defensiva, porque, segundo essa galera que errou, alegando a atipicidade, o fato do crime de moeda falsa, 289, só se configura quando a moeda é colocada em circulação e quando há um prejuízo. É errado. É errado. É um crime formal. Tudo bem? Tranquila essa ideia, gente? Deu para entender? Show? Deu. Show? Massa. Vamos passar aqui adiante, vamos seguir o jogo, vamos continuar aqui, ó. Dentro dessa ideia, pessoal, trabalhamos com a tentativa. Então, se na consumação o crime ele é formal, vamos trabalhar com a tentativa. Seria possível a tentativa? Pessoal, dentro dessa ideia, veja bem, a tentativa, ela sim, ela é possível, tá bom? A tentativa de falsificação de moeda, ela é plenamente possível, porque o crime ele pode ser fracionado no tempo, tá bom? Eu só tenho que ter cuidado para não refletir lá no 292, tá? Perdão, lá no 291, perdão. Lá no 291, que é o crime de utensílios para falsificação de moeda, que nós vamos trabalhar lá na frente, tá bom? Lá na frente eu trabalho essa diferença bem direitinho. Então, é possível a tentativa da falsificação de moeda, eu só tenho que tomar cuidado com o 291, que é o crime de petrechos, de ter petrechos para falsificar, ou seja, o agente que possui maquinário para falsificar. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui a forma equiparada. Lembrando, se você tiver dúvida aí, você me chama, tá? Forma equiparada está aqui no parágrafo 1º, ó. Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Sim. Vamos lá. Massa. Parágrafo 1º, artigo 289. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Repito, nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Então, aqui eu tenho condutas equiparadas, porque o próprio legislador deixou claro que vai incorrer na mesma pena de 3 a 12 anos as pessoas que, vamos lá, que por conta própria ou alheia importam ou exportam. Importar, obviamente, é trazer para dentro do país. Exportar, levar, obviamente, para fora. A pessoa também que adquire, ela recebe aquela moeda, ela vende, ela troca, ela cede, ela empresta, ela guarda ou introduz na circulação. Note, pessoal, aqui eu tenho uma observação sinistra, sinistra. Presta bem atenção, presta bem atenção. Se por um acaso, ouça o exemplo, ó, se por um acaso, o agente ele falsifica a moeda, bem? Ele falsifica a moeda e exporta essa moeda falsificada. Ou se ele falsifica, o próprio agente falsifica e vende. O próprio agente falsifica e guarda. O próprio agente ele falsifica e introduz na circulação a moeda. Entendeu? Me pergunta? Se o agente ele mesmo falsifica e exporta e troca e cede e empresta a moeda, ele pratica 2 crimes, ou ele pratica só o parágrafo 1º, ou ele pratica só o 289. O que é que você acha? Deu para entender o exemplo, gente? Deu. Deu para entender o exemplo? Deu. Show de bola. Então vamos lá. Se o agente ele falsificou e exportou, falsificou ou vendeu, falsificou ou trocou, ele pratica 2 vezes o crime de moeda falsa, ele pratica só o parágrafo 1º ou só o 289? O que é que você acha? Só o 289. Desce aí um pouquinho. Ele pratica só o caput? Ou só o parágrafo 1º? Os 2 crimes não. Vou logo eliminar essa hipótese. Os 2 crimes claramente não, senão eu teria um claro afronta ao bis in idem, né, pessoal? Mas diante dessa ideia, ele pratica só o caput do 289. É a observação que eu trouxe até no material. Eu tenho um chamado pós-factum impunível. Eu tenho um chamado pós-factum impunível, que está lá dentro do princípio da absorção, ou dentro do princípio da consunção, que nós trabalhamos lá em Pena 1, né, gente? Nós lembramos a vocês
até em aulas passadas que o princípio da construção ele possui 4 subprincípios, né? O princípio da construção, perdão, o princípio da construção ele é composto pelo crime progressivo, pela progressão criminosa, pelo pós-fato punível e pelo antefato impunível. Aqui eu vou pegar só a teoria do pós-fato impunível. O que quero dizer com isso? Seguinte, se por um acaso o agente falsifica, o próprio agente ele falsifica, o próprio agente ele falsifica a cédula e ele exporta, ou ele mesmo que falsificou, coloca em circulação, ou ele mesmo que falsificou, ele vende aquelas cédulas falsificadas, ele pratica só o 289, porque esse segundo fato é um pós-fato impunível. Esse segundo fato, como eu anotei aqui, é um pós-fato impunível. É considerado um mero exaurimento da conduta de falsificar. Então, se o agente ele falsifica e exporta, ele falsifica e cede, é considerado um mero pós-fato impunível. Mero pós-fato impunível. Agora, deu para entender, gente? Essa questão do pós-fato impunível? Deu. Que é um mero exaurimento? Vamos lá, então. Dentro dessa ideia, observe aqui novamente o artigo. Ó. Você nota que a pena é de 3 a 12 anos. Então, você nota que no preceito secundário, a pena é de reclusão de 3 a 12 anos. Então, tem uma diferença absurda entre o mínimo e o máximo. Aí eu te pergunto, se você, como juíza, como juiz, verifica que o agente, ele falsificou, o agente falsificou e o próprio agente colocou em circulação, você vai aplicar somente o 289, porque o ter colocado em circulação é um pós-fato impunível. Tudo bem, professor, entendi até aqui. Mas em relação à pena, vamos lá. Em relação à pena, ao agente que falsifica e ele mesmo coloca em circulação, é só o caput. Mas em relação à pena, você iria aplicar a pena mais próximo de 3 ou mais próximo de 12 anos? Me diga aí. Mais próximo de 12. Vamos lá. Em relação à pena do agente, você ia aplicar a pena mais próximo de 3 ou mais próximo de 12? De 12. De 12 anos. Muito bem. Você iria aplicar a pena mais próxima de 12 anos. Você ia aplicar a pena mais próxima de 12 anos, levando em consideração o fato dele ter colocado em circulação como circunstância negativa lá do artigo 59 do Código Penal, utilizado na primeira fase de aplicação da pena. Então, você coloca, né, na verdade, essa outra circunstância, o exaurimento, como uma circunstância judicial negativa a ser utilizada lá na primeira fase da pena, de acordo com o artigo 59, como uma circunstância que vai, obviamente, gerar a aplicação da pena do crime mais próximo do máximo, mais próximo de 12 anos, do que do mínimo de 3 anos. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo? Sim. Boa. Então, cuidado com essa questão, bom? E havendo dúvida sobre a falsidade? Como assim? Professor, e se por um acaso, né, o agente ele recebe uma moeda e ele tem dúvidas se aquela moeda ela é verdadeira ou falsa, e mesmo assim ele coloca em circulação? O que é que você acha, pessoal? Aqui, ó, até coloquei, havendo dúvida sobre a falsidade. Repito, o agente ele tem dúvida, ele recebe uma moeda, aí ele tem dúvida sobre a falsidade daquela moeda, pô, será que ela é verdadeira ou falsa? Mesmo assim, ele na dúvida, coloca em circulação. Nesse caso, você acha que eu tenho a configuração do crime? O que é que você acha? Eu acho que não. Deu para entender o exemplo, gente? Deu. Deu para entender, né? Então, vamos lá. Se por um acaso, vou responder. Se por um acaso, vamos lá. Se por um acaso a gente recebe aquela moeda, aí ele pega a moeda e fala, poxa, eu tô achando que essa moeda ela é falsificada. Pô, tô achando aqui que essa moeda ela é falsificada, tô na dúvida. Havendo dúvida se a moeda é ou não falsificada, veja, ele coloca em circulação, ele pratica aqui a modalidade do parágrafo 1º, ó, coloca em circulação. Nesse caso, ele pratica crime, professor? Sim. Ele pratica crime a título de dolo direto ou dolo eventual? Me responda. Eventual. Dolo direto ou dolo eventual? Eventual. Muito bem. Dolo eventual. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, aqui no delito de falsificação de moeda, é possível a aplicação do dolo eventual? Sim. Em relação ao crime de falsificação de moeda, pessoal, é possível sim a aplicação do dolo eventual. Tudo bem?
então é possível a aplicação do dólar eventual. Então, havendo dúvidas sobre a falsidade da moeda, nós vamos aplicar a teoria do dólar eventual. Ah, professor, então quer dizer, se ele tiver dúvida, na dúvida, e não coloca em circulação. Exatamente, pessoal. Na dúvida, ele não coloca em circulação. Tudo bem? Deu para entender essa questão do dólar eventual, gente? Deu. Sim. Aí eu perco minha cédula de senha. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não. Aí você encaminha para onde essa cédula? Perdão, não estou te ouvindo. Como é? Para onde você encaminha essa cédula? Para o Banco Central? Para onde eu encaminho uma cédula falsa? É isso? Rasgo, destruo ou encaminho para o Banco Central? Pronto. Nesse caso, obviamente, a autoridade policial ela vai, obviamente, realizar uma perícia. Vai pedir para que seja realizada uma perícia em relação a essa cédula para verificar se realmente é uma cédula verdadeira ou falsa, a menos que a cédula for absurdamente, grosseiramente falsificada. Diante dessa situação, essa cédula fica à disponibilidade do juiz, né? Obviamente funcionando como prova material do crime. Ao final do processo, somente ao final do processo, o juiz ele vai mandar, obviamente, incinerar, tá bom? Tranquilo isso? Mas fica à disposição. É bom que fique à disposição do juiz para gerar algum tipo de prova durante o processo. Tudo certo? Algum outro tipo de dúvida, gente? Oi. Na prática, é mais difícil de ter esse crime de dolo eventual, né? Porque o MP tem que provar que o cara realmente tinha dúvida. Porque ele pode alegar muito bem que ele não sabia, que não tinha percebido. Assim, vamos lá. Professor, na prática, o dolo eventual, ele é tranquilo? Veja, que quem alega, quem tenta provar, obviamente, que houve a prática criminosa é a acusação. Então, a acusação, ela vai dizer o seguinte, ó, o fulano de tal, ele sabia que era uma moeda falsificada e ele colocou em circulação. Então, tem uma forma equiparada do parágrafo 1º. Só que aí você, enquanto defensor, tem que ficar atento. Você não pode chegar na sua peça de defesa e falar assim, ah, não, ele não sabia, ele tinha dúvidas. Aí você vai estar dando tiro no pé. Porque se você diz que seu cliente não sabia, mas tinha dúvidas, aí é dolo eventual. Obviamente, diante dessa situação, corrente majoritária, adota-se a configuração do crime. Então, assim, não é tão difícil, não. Vou te falar bem tranquilo, não é tão difícil que haja a configuração do eventual, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa ela recebe uma cédula, fica na dúvida, aí ela fala, mesmo eu não tendo certeza da falsificação, ela fala, não vou ficar com esse prejuízo, não, vou passar para frente. Se ela passou para frente, colocou em circulação, mesmo estando com dúvida, ela praticou a forma equiparada do parágrafo 1º. Deu para entender? Deu. Sim. Show. Foi. Vamos lá. Então, próximo ponto. Privilégio. Vamos dar uma olhada aqui novamente no tipo penal, na modalidade do privilégio. Ó, presta atenção que até é interessante que tenha perguntado isso, porque funciona como gancho. Ó, privilégio. Parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Olha aqui, ó. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Note que aqui eu tenho um dolo direto. Então vamos lá. Dentro dessa questão, vamos dar uma olhada aqui na forma privilegiada. A forma privilegiada ela é bem tranquila, porque o agente ele precisa, em primeiro momento, receber aquela cédula ou moeda de boa-fé. Então, o agente ele recebe a moeda ou a cédula de boa-fé, e quando ele está de posse daquela cédula, daquela moeda de boa-fé, quando ele está de posse daquela cédula, daquela moeda de boa-fé, ele toma conhecimento que ela é falsificada. Então, aqui eu tenho um dolo direto. Ouça, como assim, professor? Caramba, essa moeda aqui, ela é falsificada. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou passar para frente. Aqui eu tenho a forma privilegiada. Ah, professor, eu posso tentar encaixar o dólar eventual aí também? Assim, como tese defensiva pode, mas vai ser um pouco complicado. Mas vamos lá. Então, para configurar o privilégio, é necessário que o agente ele tenha recebido a cédula de boa fé, ou seja, ele recebeu pensando que era original. Durante a sua posse, aquela cédula
ele verificou que era falsificada e, mesmo assim, sabendo que era falsificada, ele colocou em circulação. Deu para entender isso, pessoal? Essa é a conduta do privilégio. Recebe de boa fé, verifica durante a sua posse que ela é falsificada e transmite de má fé. Deu para entender isso? Tu pode me citar um caso prático para entender essa boa fé? Oi? Tu pode me dizer um caso prático para entender como assim de boa fé, entendeu? Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos supor que vamos botar aqui um lugar, né? Que é meio absurdo que isso aconteça, mas pode. Vamos lá. Tu vai no caixa eletrônico, tá bom? Tu vai no caixa eletrônico, aí tu bota lá para sacar o teu dinheiro. Aí, poxa, caixa eletrônico, num banco, ou de uma instituição bancária, ou num local de conveniência, sei lá. Aí tu bota lá teu cartão, bota a tua senha, pede para sacar, sacou o dinheiro. Quando saca o dinheiro, tu tá presumindo que aquele dinheiro é verdadeiro, ou não é? Sim ou não? Sim, com certeza. Pronto, com certeza. Pô, no banco. Aí tu pega aquela cédula e coloca na tua bolsa. E aí tu pensou, peguei a cédula, coloquei na bolsa e andei. Tá. Cheguei em casa, fui organizar o meu dinheiro. Organizando lá, na hora que eu vou organizar, eu olho assim, putz, eu não acredito. Tava lá no meio das outras cédulas. Pô, não acredito, essa cédula é falsificada. Eu tenho certeza que ela é falsificada. Deu pra entender? Só que sabe de uma coisa? Eu não vou entrar no prejuízo, não. Eu vou pegar essa cédula que agora eu sei que é falsificada, vou colocar no meio do bolo e vou passar para frente. Deu para entender isso? Então, no momento Sim. que eu passo para frente, eu estou repassando de má fé. Ou seja, recebi de boa fé, acreditando que era verdadeira, e passei de má fé. Passei e transmiti de má fé. Nesse caso, eu tenho a modalidade do privilégio. Lembrando que eu posso até tentar encaixar o dólar eventual aqui, né? Tentar tirar pelo menos do CAPT e conceder um privilégio para o meu cliente. Deu para entender? Então, recebe de boa fé e passa de má fé. Deu para entender? Deu. Deu. Deu para entender? Deu. Show, bacana. Então, vamos continuar. E se por um acaso, agora, vamos lá. E se por um acaso, o agente, ele recebe de boa fé, ele recebeu a cédula, a moeda de boa fé, e passou e transmitiu de boa fé. Ele pratica o crime? O que é que você acha? Ele recebeu de boa fé e transmitiu de boa fé. Ele praticou o crime? Não, porque só errou, né? O que é que você acha? O que é que vocês acham, gente? Essa conduta tem que ser dolosa, então ele não fez Como com assim, dolo. professor? Como assim? Ele recebeu de boa fé. A mesma coisa do banco. Recebeu de boa fé, não conferiu, e quando foi passar, passou de boa fé. E aí, ele pratica o crime, sim ou não? Não. Não. Ele não pratica o crime. Porque ele, para configurar a forma privilégio, ele tem que receber de boa fé e transmitir de má fé. Ou seja, ele recebe pensando que a moeda é verdadeira, durante a sua posse tem consciência que ela é falsificada e mesmo assim passa para frente de má fé. Tudo bem? Tudo bem? Então, se ele entrega de boa fé, não tem um crime. Porque não tem um dolo. Nem eventual. Tudo certo? Tranquilo? Ok, professor. Ok. Sim, massa. Agora deixa eu te perguntar. Olha a questãozinha sinistra que é em prova. E se por um acaso, o agente ele recebe de má fé? Como assim, professor? Pense bem antes de responder. E se por um acaso o agente ele recebe a cédula de má fé? Ele recebe sabendo que aquela cédula é falsificada. Na hora que ele recebeu, ele falou, putz, essa cédula aqui é falsificada. E mesmo assim aceitou ela. Aí, simplesmente, ele repassou de má fé. Ele recebeu de má fé e passou de má fé, obviamente. Ele pratica a forma privilegiada? Essa pergunta foi a que caiu em prova. Eu O acho que é que que você não. acha? Tem que ter a boa fé quando ele recebe. Sim ou não? Não. Não. Muito bem. Se ele recebe de má fé e transmite de má fé, ele não pratica a forma privilegiada. Agora vamos lá, só para os melhores. Embora ele não pratique a forma privilegiada, ele vai praticar o crime? Ou é um fato atípico? Embora Eu acho que ele pratica, ele... porque ele tá circulando a moeda falsa, sabendo que é moeda falsa. Então é um fato atípico ou é crime? Crime. É crime, professor. Crime. Vamos lá. Boa, crime. Agora vamos lá. Crime no caput ou do parágrafo primeiro, da forma equiparada? Deixa eu voltar lá no tipo. Caraca, Parágrafo primeiro. foi essa a pergunta que caiu. Eu repito.
recebi de má fé e simplesmente coloquei em circulação de má fé. Eu vou praticar crime, fato, que não tem uma modalidade de privilégio. Mas tudo bem, irei praticar esse crime. Esse crime vai configurar o caput ou o parágrafo primeiro? Parágrafo 1º. Esse crime vai configurar o parágrafo primeiro. Muito bem, pessoal. Esse crime vai configurar o parágrafo primeiro. Muito bem, show de bola. Vai configurar o parágrafo primeiro aqui na modalidade, ó. Ele aqui, ó, adquiriu título oneroso ou gratuito. Ah, professor, não acho que ele adquiriu, mas mesmo que você não ache que ele adquiriu, você tem que concordar que ele introduziu a circulação. Então, é o parágrafo primeiro. Deu para entender, gente, aqui? Deu. Show de bola. E a falsificação funcional? Essa daqui é bem tranquilo, tá? Só para a gente dar uma olhadinha aqui no tipo novamente. Sei que vocês ficam tontos, né? Quando eu passo assim, aí eu tenho que passar. Vamos lá. O parágrafo 3º, ele fala o seguinte, ó. É punido com reclusão de 3 a 15 anos. Repito, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Repito, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Veja, pessoal, que aqui, ouça bem esse ponto. Eu não tenho teoricamente, assim, dito de uma maneira técnica, uma forma qualificada do caput. Aqui nesse delito que nós vamos trabalhar, vou voltar já já, é a falsificação funcional. Cuidado. Tem alguns livros dizendo que esse parágrafo 3º é uma modalidade qualificada, porque traz um novo patamar de pena mínima, 3, e um novo patamar de pena máxima, 15 anos, em relação ao caput, 3 a 12. Diz que é uma modalidade qualificada do caput, mas não é. O parágrafo 3º do 289 é uma infração solo, é uma infração independente, do caput, porque ele pune com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público, veja, ou diretor, ou gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior determinado em lei, ou de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então, aqui eu tenho uma modalidade específica. Para quem? Uma modalidade específica, e não a qualificadora do caput. Eu tenho uma modalidade específica para o funcionário público, diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão. Aí eu te pergunto, vamos lá, seja atento. Em relação ao parágrafo 3º, quanto ao sujeito ativo, o crime ele é comum ou ele é próprio? Próprio. Comum ou é próprio? Próprio, professor. Próprio. Muito bem. Em relação ao parágrafo 3º, claramente eu tenho um crime próprio, porque só pode ser praticado por funcionário público, diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão. Então, cuidado, tá bom, pessoal? Essa conduta só pode ser praticada por os agentes que aqui estão, e não é uma qualificadora do caput. Vamos seguir no jogo para a gente finalizar 2 outras observações, tá bom? Primeira observação diz respeito à extraterritorialidade. Veja bem, pessoal, em relação à extraterritorialidade, eu tenho que chamar uma observação. Extraterritorialidade nós estudamos lá em Pena 1 e é super interessante que você saiba e relembre essa possibilidade. Veja, nós aprendemos, né, lá no artigo 7º do Código Penal que a extraterritorialidade é uma exceção à territorialidade, que é usada de regra aqui no nosso ordenamento. O que é a professor? A extraterritorialidade. Veja bem, a extraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos no exterior. Essa é a extraterritorialidade. É a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos no exterior. Onde é que você quer chegar, professor? Aqui, os crimes contra a fé pública, repito, os crimes contra a fé pública pode ser aplicado
o crime, obviamente, a teoria da extraterritorialidade. Porque, vamos lá, sempre dou esse exemplo. Se, por exemplo, um estrangeiro falsifica real lá no exterior, um estrangeiro qualquer falsifica real em um país qualquer do exterior, obviamente vai responder pela lei penal brasileira. Aqui nós temos um caso de extraterritorialidade incondicionada, lá do artigo 7º, inciso 1, a linha B de bola. Repito, aqui eu tenho um caso de extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, a linha B, inciso 1. Por quê? Porque está sendo tutelado a fé pública. Professor, se bem lembro, então, a extraterritorialidade incondicionada, ela quer dizer o quê? Quer dizer que o agente ele pode sofrer a lei penal brasileira, ele pode ser processado novamente pela lei penal brasileira, embora ele tenha sido absolvido no exterior? Sim. Embora ele tenha sido condenado no exterior? Sim. Independente dele ter sido condenado ou absolvido ou processado ou não no exterior, será aplicado a lei penal brasileira caso ele pratique um crime contra a fé pública. É a hipótese, repito, de extraterritorialidade incondicionada, lá do artigo 7º, inciso 1, a linha B de bola. Tudo certo, gente? Deu para entender isso? Repete só o inciso 7, o quê? Artigo 7º, inciso 1, a linha B de bola. Artigo 7º, inciso 1, a linha B de bola. B de bola. Ok. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Dentro dessa ideia, vamos dar uma olhada aqui, ó. Crime de moeda falsa. Vamos dar uma olhada. A pena, reclusão de 3 a 12 anos. Se a reclusão é de 3 a 12 anos, é um crime de alto, de médio ou de baixo potencial ofensivo? Alto potencial ofensivo. Alto potencial ofensivo, ação penal pública incondicionada. Crime de alto potencial ofensivo, ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Professor, Oi. qual é o tipo objetivo desse crime que eu acho que eu... O tipo objetivo não é o núcleo ou verbo do tipo. Tá. Estudamos, falsificar, no sentido de fabricar, ou Tá. alterar. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, então valeuzão pela aula de hoje, tá? Espero no próximo encontro ao vivo eu dou lá o toque com vocês, tá? Tiveram pessoas que não conseguiram acessar, não sei qual foi o motivo, tá? Aqui não apareceu as notificações, apareceu do pessoal, mas o pessoal que tentou entrar, então tem que dar uma olhadinha no browser de vocês direitinho, ver se tá com todas as permissões, tá? Mas de qualquer modo, tá sendo gravado, eu vou disponibilizar aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Unifor Online, vou postar na discussão. Pergunte sua dúvida na discussão ou pergunte por torpedo. Muita gente tem perguntado, estou respondendo todos aqui loucamente, tá bom? Então ninguém vai ficar para trás, tá bom, pessoal? E aí, vou continuar, nosso sistema vai ser isso. Vou continuar postando algumas videoaulas e de vez em quando eu apareço aqui ao vivo para vocês. De vez em quando não, quase sempre agora, de maneira mais rotineira, venho aparecer ao vivo aqui para vocês. Tá bom, gente? Tranquilo? Show? Pô, obrigado pela participação. Antes da gente finalizar, eu quero até deixar gravado aqui, né? A questão, vocês receberam um torpedo sobre a atividade que vai valer como N1? Sim. Vocês receberam? Pronto. Sim. Deu para entender direitinho lá, né, gente? Como é que é? Posta só as respostas em PDF. Tem até a próxima semana, né? Para postar. E aí vai valer como N1. A galera que fez também, a galera que faça de qualquer jeito. Faça de qualquer jeito. É um benefício. A galera que fez a primeira chamada, professor, se eu fiz a primeira chamada, eu vou fazer agora essa atividade. Pode fazer até um critério de isonomia, de equidade, porque teoricamente a galera vai ter mais tempo, vai fazer em casa, e não seria justo eu proibir essa galera da AV1 de fazer. Então, mesmo você que tenha feito a AV1, recomendo que faça essa atividade e eu vou postar a maior das notas. E quando a gente voltar, se Deus quiser, logo eu entrego as primeiras chamadas físicas para vocês, tá bom? E no mais, contem comigo, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, obrigada. Pô, tô morrendo de saudade de vocês, sério mesmo. Sério mesmo. Queria dar um abraço, um beijão em cada um de vocês.
Queria mesmo, de coração, velho. Esse negócio, meu Deus do céu. Que loucura. Vou só interromper aqui a gravação. Valeu, galera. Mas eu vou continuar com vocês aqui, tá? Para não ficar muito grande. Valeu, galera. Qualquer dúvida, pergunte.